Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, estamos reunidos na tua presença, com a finalidade de te louvar, de bendizer, mas queremos iniciar esse culto colocando famílias que estão lutadas na tua presença. Como diz o salmista no Salmo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme, o Senhor é o socorro bem presente na hora dessa angústia, Pai. Então te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que os corações lutados da nossa irmã Linda, dos familiares ali, que são próximos ao irmão Enio, que possam ser confortados, como o caso que o irmão Sérgio Maia falou, da irmã Maria Elisa. Oh Deus, conforte essa família, ou conforte essas famílias, para a honra e glória do teu santo nome. Fala os nossos corações nessa noite, que seja uma noite de edificação, uma noite aonde estaremos glorificando, bendizendo o teu santo nome. Perdoa, Pai amado, o meu, mas também o pecado de cada um de nós aqui. E que essa noite seja uma noite onde venhamos orar, cantar cânticos, hinos, mas ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, pois nós choramos crendo, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está nos assistindo por essa live, graça e paz, somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Que essa noite Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Vamos adorar o nosso Deus com o hino do nosso cantor cristão, no 112. Fala com Jesus. Ele voltará e buscará a sua igreja. Amém? Thank
alegres por estar nas igrejas? Amém. Muitas pessoas têm infelizmente falecido, muitas pessoas têm morrido lá fora, muitos jovens, adultos, ainda mais agora nessa época que é carnaval, estão festejando até mesmo podemos dizer assim, demônios, né? Nós estamos na casa de Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria. Vamos prestar a Ele o nosso melhor humor. Amém? Vamos tocar a música agora de me derramar. Que a gente possa de fato se derramar na presença do Senhor.
versos 11, 12, 13 e o 14. Vamos todos juntos. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são vãos. Deus é tão grande como nós, Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. E nós possamos a cada dia estar nos lembrando dos feitos poderosos do Senhor Deus. Como o pastor pregou na semana passada, né? O povo egípcio se acabou no meio do mar. Quem em sã consciência vai achar que o mar, no meio do mar, é seguro para que se possa acampar para acampar? Né? Deus cuidou do povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e ele é o mesmo que tem cuidado de nós. Cuidado de segurança, cuidado de paz, cuidado da alegria de estar na presença dele. Nesse momento, quando você abaixar sua cabeça, recorde quantas vezes o Senhor tem feito que a sua vida, do seu familiar, e depois de alguns segundos, eu vou estar orando, entregando a Deus a sua oração, a nossa oração como corpo de Cristo. Deus, eterno Pai, abençoamos o Senhor por sua presença. Agradecemos a Deus porque a tua palavra ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira, ó Deus, e acreditamos, ó Pai, que tudo que está escrito nela é verdade. É verdade, ó Deus, que o Senhor abriu o mar vermelho, é verdade, ó Deus, que o Senhor separou um povo, ó Deus, e que hoje é justiça para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Pai querido, pela sua provisão a cada dia, a cada semana que tem se passado, que já se decorreu todo esse ano. Te peço a Deus que no nome santo e poderoso do teu filho Jesus Cristo, o seu contente e desejo do coração de cada servo Deus que está aqui nessa hora, ó Deus que está em casa assistindo através da live, que cada membro daquele da vista memorial rotinana possa crescer espiritualmente para agradecer totalmente o Senhor. Visita, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, perdoe as nossas falhas, Senhor, segundo tua grande e poderosa misericórdia. Fala aos nossos corações, ó Deus, nesse dia, que possamos sair daqui diferente do que começamos, porque acreditamos, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que cura, um Deus de renovo. Então, ó Deus, renova a nossa mente a cada dia do teu altar. Que possamos, ó Pai, cada dia estar disponíveis, ó Deus, com a tua presença, para fazer aquilo que tu pedes. Toma, Senhor, os pedidos que já foram terminados na noite desse dia, aqui na tua casa, Senhor. Pela vida da irmã Marisa, pela família, Deus, que levou Henry e Doce, pela família, Deus, que levou Sérgio e Antônio. Ó Deus, com muitos pedidos, ó Pai, vamos ser identificados por cada um deles, por cada gravidade. Então, alcança, Pai, cada um dos nossos familiares. O Senhor possa estar guardando os filhos dos teus servos, as esposas, os esposos, Pai. Que eles possam contemplar em nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. Fique conosco, Pai. Essa oração que eu te faço, em Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar, continuar com esse espírito de oração. Oh
no meu devocional esses dias. Sempre quando eu leio esse texto, eu fico muito emocionada, porque a gente vê no livro de Mateus todo o trajeto de Jesus, né? Todo o ministério de Jesus. E quando a gente acha que a história ela terminou com um final triste, a gente vê a ressurreição. E a palavra de Deus diz em Mateus 28, no versículo 16, o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo em que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler no final desse versículo: e eu estarei sempre. Vamos? 1, 2, 3. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente vê o relato de Mateus sobre a grande comissão, a gente vê no início que alguns discípulos viram Jesus. Eles sabiam que Jesus estava ali, o viram e adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, que nós não possamos duvidar que Jesus ele está aqui nesse lugar. Às vezes você pode estar achando: eu vejo Jesus no meu dia a dia, ok, mas não duvide, porque ele está aqui. Quando você estiver aqui, eu quero pedir para voltar no versículo 16. Quando você estiver aqui, que você possa entender que você veio. Versículo 17. Que você possa entender que, assim como os discípulos, vocês estão vendo Jesus com os olhos da fé, mas vocês não vieram aqui para duvidar, vocês vieram aqui para adorar. Amém? Vocês vieram aqui para adorar. E o Senhor sabia, então ele se aproximou dos discípulos. Permita que Jesus se aproxime de vocês. Permita que você seja tocado por Jesus. Você não está aqui apenas para ver a Isabela tocar. Você não está aqui apenas para ver o pastor pregar. Você não está aqui apenas para tocar. Eu não estou aqui apenas para tocar. Nós estamos aqui para adorar. Mas sem dúvida, mas com fé. Mesmo que os nossos olhos não vejam, os nossos olhos da fé podem contemplar a Cristo. E depois, ele deu uma ordenança: vão e evangelizem, vão e façam discípulos. O papel da igreja é fazer discípulos. E como têm sido os discípulos, os nossos discípulos? Será que os nossos discípulos são aqueles que oram? Será que os nossos discípulos são aqueles que buscam o Senhor? E o último, que eu pedi para vocês lerem junto comigo, que fala o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Espírito Santo não é algo que os pentecostais inventaram. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que Jesus ele enviou a nós para estar conosco até o fim dos tempos. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Amém? Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Então, quando nós dizemos o que dizer, o que fazer, porque a glória dele, a majestade dele, o poder dele, a autoridade dele é tão grande que a nossa pequenez, a nossa impureza não pode contemplar, ao ponto de nossos lábios não saberem o que falar. Mas, meu irmão, ainda que o seu lado não saiba o que falar, saiba que você está aqui para adorar. Saiba que você está aqui para adorar e para cumprir o vídeo do Senhor. Amém? Eu queria te pedir para você colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. É uma oração bem breve, até porque o irmão Vinícius orou. Mas vamos orar, pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. E mesmo que os nossos olhos não vejam, que nós possamos te adorar. Tira de nós toda dúvida. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Deus, é tão bom estar na tua casa, Senhor. É muito bom estar na tua casa, é muito bom estar na tua presença, Deus. E eu te peço, Senhor, que a tua igreja possa entender isso, Pai. Nós não estamos aqui para fazer um show, nós não estamos aqui, Senhor, para fazer coisas que desagradam o teu nome, mas nós estamos aqui para te adorar, Senhor. E como Cristo que nós vemos, que ainda que os nossos olhos, eles não possam crer, Senhor, ainda que eles não creem, aumenta a nossa fé para que possamos prestar a Ti um louvor e uma adoração que te agrada, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Deus. Eis aqui os teus servos, Pai. Se eu, Deus,
Sendo tão pequenos, amo tanto. Quem dirá o Senhor, que deu seu único filho para morrer por eles, Deus. Então aumenta a fé dos teus servos, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, agradecida por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Fala da sua convivência. Enquanto eu estiver cantando a música A Esperança para o Querido, eu gostaria que você estivesse refletindo sobre essa canção. Às vezes a gente acha que os nossos problemas não têm solução, mas para Cristo tudo é possível. Como foi o texto ali falado, Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Ao fim das águas. Plantado no cheiro das águas, na água que é
que é a fonte da vida, Pai. E nós possamos renovar nossas forças a cada dia. Nós possamos, Senhor, estar sempre podendo, guardando a tua palavra e ensinando a outras pessoas, Pai. Eu sei que Jesus está perto da casa. Oh, Senhor, nós temos que estar sempre esperando a volta do teu filho amado Jesus. Nós possamos, Senhor, levar a tua palavra às pessoas que estão perdidas na fora, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, aprendendo mais de ti e louvando o teu santo nome. Muito obrigada, eu te peço e agradeço por todos os meus pecados e não ter pregado o seu destino de reino para sempre. Amém. Queridos, graças e paz, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no segundo livro dos Reis de Israel, segundo Reis, capítulo de número 5. E eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era herói da guerra, porém Naamã era um homem leproso. Saíram tropas da Síria à terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, disse a menina, a mulher de Naamã: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu venha curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto, ligado aí a um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar, queremos te bendizer nessa noite. Queremos te glorificar, porque tu é Deus de desígnios. O Senhor é Deus de propósitos. E os teus propósitos, os teus desígnios, jamais poderão ser frustrados. Então que nessa noite a tua palavra seja como flecha de valente aos nossos corações. Que possamos estar acreditando, confiando, que tudo sempre está e sempre estará sob o teu controle. Teus propósitos não podem ser frustrados. Isso nós oramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu queria pensar com vocês um pouco sobre esse texto. E eu posso dizer assim, a mesma compreensão que vocês provavelmente têm desse texto. É um texto que acredito eu que não é a primeira vez que você vai ouvir um sermão
sobre Naamã leproso. E é interessante que todas as vezes que nós falamos desse texto, nós mostramos algumas coisas muito interessantes e sempre focado no comandante do exército sírio chamado Naamã. Mostramos a indignação de Naamã quando Eliseu vira e diz o seguinte: vá e dê 7 mergulhos no Jordão. Naamã fica extremamente indignado, porque Naamã diz assim: pensava eu que o profeta viria, faria alguns conjuros com a mão, invocaria o seu Deus e eu ficaria o quê? Curado. Quando se fala desse texto, uma das coisas que é sancionada, uma das coisas que é destacada, é que Deus abate sempre o soberbo. Só que nessa noite, eu não quero falar sobre soberba, mas o texto também mostra uma segunda coisa. Quando Naamã ouve de Eliseu para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele, na sua soberba, ele fica extremamente indignado, os seus vassalos, os seus servos vão dizer o seguinte: mas meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa tão difícil, ou uma coisa tão mirabolante, o senhor não faria para ficar curado da sua lepra? E parece que veio, como diz nessa era moderna, um insight, um pensamento, uma ideia, onde Naamã diz: é verdade, ele somente pediu para que eu mergulhasse 7 vezes no Jordão, e Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que diante da humilhação, a palavra diz que a carne de Eliseu, ou o corpo de Eliseu, ficou como uma pele de uma o quê? Criança. Só que nessa noite nós não vamos falar de humilhação, porque existe uma terceira coisa nesse texto. Quando Naamã agora ele dá os 7 mergulhos no Rio Jordão e ele levanta curado da sua lepra, ele vai ao profeta e o profeta vai a Naamã. Não entendi nada, pastor. Quando você lê esse texto, em primeira instância, no decorrer do mesmo, você vai perceber que Naamã diz a um discípulo de profeta: vai e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí, como foi dito na palavra introdutória, a arrogância de Naamã fez com que ele falasse tantos rios bons: Abana, Farfá, Nascia, rios de águas cristalinas, rios bonitos, e logo mergulhar no rio de água escura. E é interessante porque Naamã, ele tinha prestígio, Naamã era um homem respeitado, Naamã era comandante do exército da Síria, mas você viu que o texto diz, porém era o quê? Leproso. E aí o que acontece? Quando Naamã vai a Israel, a pedido do rei da Síria, aonde manda uma carta ao rei de Israel, e o rei de Israel acha que é pretexto para romper a aliança, porque na mente do rei de Israel seria o seguinte: pô, o cara é leproso, eu não vou curar ele da lepra, eu não posso restaurar a carne dele. Mas aí eu volto e na linha do raciocínio mostra o seguinte: Eliseu não pode ter com Naamã, porque um israelita, um judeu, ter contato com o leproso, ele também ficaria o quê? Imundo. Vai lá e diz para ele mergulhar. Sou profeta, o que eu vou fazer com esse homem leproso? E agora que Naamã está curado, Eliseu veio ao seu encontro. E Naamã tem uma coisa fundamental: ele reconhece
que não há Deus como Deus de quem? De Israel. E ele quer dar presentes a Eliseu. E Eliseu recusa, porque a grande finalidade, e é isso que eu quero falar com vocês, é que Deus queria mostrar que ele ainda era o Senhor que cumpria os seus propósitos. Deixei vir para que saiba que há profeta onde? Em mim. Quando se fala a profeta, quando você vai estudar sobre profetas, você vai ver uma coisa muito interessante. O profeta era a personificação divina. Porque o profeta falava, o profeta manifestava aquilo que Deus o quê? Queria. O que estava acontecendo, e aí que nós começamos a entender os princípios de Deus. Qual é o primeiro fato para que os princípios divinos aconteçam, Naamã seja curado, o rei de Israel saiba que Deus ainda é poderoso? É uma menina. Quando a Síria invade Israel, eles levam cativa uma hebreia, uma menina, uma hebreia que está convivendo numa casa de um homem que era considerado para ela um homem o quê? Imundo. Eu acho interessante a prerrogativa dos princípios divinos. Quando você lê a Bíblia, vocês vão se deparar em Deuteronômio, quando vocês começarem a chegar, que diz assim: nenhum moabita tem herança na congregação. Um homem levítico vai dizer que um homem anão ele tem direito à congregação, um homem com olho com problema não tem direito, e assim sucessivamente. Só que você vê uma coisa interessante quando nós falamos de Deus cumprir princípios. Vocês conhecem Ruth? Quem conhece Ruth aí, personagem? Ruth, quem já leu o livro de Ruth? Ninguém mais leu o livro de Ruth? Ruth seria o que de Davi, gente? Seria o quê? Ela era o que, Ruth? Uma moabita. Quem foi o rei segundo o coração de Deus? Porque Deus é Deus de princípio. Nenhum moabita ou a sua descendência terá herança na congregação. Ruth vai lá, casa com Boaz, não é isso? E aí vem Ruth, né? O que vem? Até chegar em Davi. Mas é interessante que não é somente Ruth. Vocês lembram de Raabe, a meretriz? Ela também está na genealogia de Jesus de quem? De Davi. Quando eu olho esse texto, eu entendo que Deus, para cumprir os seus princípios, muitas vezes Ele vai pegar aquilo que aos nossos olhos, que aquilo diante da nossa visão parece ser o meio impossível para que Deus cumpra o seu quê? Desígnio. O texto diz que tinha uma menina hebreia, e quando ela vê que Naamã tem prestígio, quando ela vê que Naamã é comandante, mas quando ela vê que Naamã era um homem leproso, o que ela diz? Quisera que o meu Senhor estivesse diante de quem? Do profeta que há em Israel. Quando Naamã ouve isso, você começa a perceber uma coisa interessante. Deus vai mostrar ao seu povo que ele ainda é poderoso, mas Deus também vai mostrar a Naamã que ele tem poder para mudar a história, mudar a vida, mudar estigma, mudar propósitos. Naamã imediatamente chega para o rei da Síria e diz: rei da Síria, tu tem aliança com o rei de Israel, então faz o seguinte: o que você quer que eu faça? Envie uma carta pedindo para que eu possa ir e ser curado da minha o quê? Da minha leva. Da minha leva. E agora, nesse momento, que o rei da Síria envia a carta
você vai ver o que Deus vai realizar. É muito importante você entender o cenário religioso nesse momento. O cenário religioso da tribo do norte, rei de Israel, era um cenário completamente corrompido. Era um cenário onde eles tinham a visão ou o pensamento de que eles estavam abandonados por quem? Por Deus. Quando o texto diz que o rei de Israel fica indignado, mas a própria palavra do Senhor diz que Eliseu fala, deixai ele vir, para que vocês saibam que Deus ainda fala onde? Em Israel. Deus muitas vezes, meus irmãos, para ele cumprir os seus propósitos, mais uma vez eu vou falar para vocês, isso no domingo, e repito hoje, ele vai usar o improvável. Ele vai usar aquilo que eu imagino que ele não pode usar. Uma menina que foi levada cativa. É o canal de Deus para mostrar a Naamã e ao rei de Israel que Deus é o quê? Poderoso. Quem imaginaria que essa menina seria o canal? Ela é simplesmente uma escrava. Mas existe uma coisa muito notória nisso. E para mim isso se resume em um segundo ponto. Isaías ele vai falar uma coisa muito interessante. E ele vai dizer assim, ainda que uma mãe esqueça do filho que ela dá de peito, amamento, todavia eu não esquecerei de ti. O cativeiro, a vida de escrava dessa hebreia não estava passando o quê? Desapercebida. Essa menina seria um canal, essa menina seria um instrumento de Deus para mostrar a Naamã, os deuses que você adora não curaram você de lepra. Os deuses que você adora só serviram para nutrir a tua vida prepotência, arrogância, vaidade, mas você é leproso. Mas o feito da menina dizer que será que ele estivesse diante do profeta, que era Israel. Quisera muitas vezes, irmão, que nós, que cremos no improvável, que cremos nos propósitos divinos, estejamos diante de Deus, nos humilhando, pedindo misericórdia, falando, Senhor, se tu o nosso ajudador, lembra de nós. E eu quero que você entenda, meu irmão, eu quero que você entenda, meu amigo, você não está passando desapercebido pelo Senhor. Eu gosto muito da história de Obed-Edom. A história de Obed-Edom, para mim, não se resume somente em 3 meses e 90 dias, que Haron Abrit ficou na sua casa, a Arca da Aliança, e ele foi abençoado pelo Senhor. A história de Obed-Edom, para mim, mostra Deus sendo um Deus de propósito. A história de Obed-Edom, para mim, mostra Deus sendo um Deus de princípio. Obed-Edom, Obed significava servo. E por que Edom? Porque ele tem o significado do nome servo, e ele se tornou servo de um edomita. Edom, os edomitas, os vermelhos. E a coisa interessante é que Obed-Edom era um coraíta. Coraíta, os filhos de Corá. Vocês viram isso no Êxodo, né? Descendentes de Arão, os filhos de Merabi, Gerson, os filhos de Corá e assim sucessivamente. Os coraítas no deserto, eles sempre foram porteiros. Eles sempre guardaram a Arca da Aliança. Depois que a Arca era coberta pelo sumo sacerdote, podia se tocar nela. Então os coraítas iam, pegavam a arca, desmontavam o templo móvel e eles guardavam. A arca vai para onde? Para a casa de Obed-Edom. Por que a arca vai para a casa de Obed-Edom? Porque existe uma coisa muito interessante. Quando nós falamos de princípio e propósitos divinos, Deus nos chama a termos uma compreensão de veneração e respeito com isso. A arca vai para a casa de Obed-Edom porque Davi estava com intenção boa no coração.
Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. De boa intenção, diz o Haddad popular que o inferno está o quê? Cheio. O cristianismo não é munido de boas intenções. O cristianismo é munido de cumprir os propósitos e os desígnios divinos. Essa menina, ela não tinha boa intenção no coração. Essa menina simplesmente cumpriu um propósito e um desígnio divino. Quisera que o meu Senhor estivesse diante de Eliseu. Ele ia ver o que Eliseu ia fazer na vida dele. O nome do Senhor seria glorificado. O nome do Senhor seria exaltado. Ao ponto que o próprio Naamã diz: eu sei que não há Deus como o Deus de Israel. E aí existe uma questão muito interessante. Quando Davi tenta trazer a arca, ele inflige princípios e propósitos de Deus. Nós estamos lendo Êxodo, né? E os capítulos que provavelmente lemos são capítulos difíceis de compreender. E tem que ter de seita de bronze, sexta mortal, ao oriente, ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente. E aí você fica, caramba, né? Coisa complicada. E uma das coisas que vocês vão ver na confecção da arca é que vocês viram que ela tinha varais. Por que a arca tinha varais? Porque quem tocasse na arca morreria. Davi traz a arca, Uzá, que era uma criança, está um homem, a arca está carregada no carro de boi, e vai para um lado e para o outro, ele toca a morte. Davi fica desgostoso. E diz assim: como vou trazer eu a presença de um Deus que mata? E a arca vai para a casa de Obed-Edom, em Coraí. Porque Deus é Deus de quê? Princípio. Além de ele ser Deus de princípio, ele cumpre os seus propósitos. Quando Davi é informado que Obed-Edom foi abençoado, ele lembra de uma coisa, que antes da monarquia Deus já havia dito: todas as vezes que, ou melhor, quando vocês tiverem um rei, o rei tem que ler dia e noite um translado do quê? Da lei. E Davi parece que por isso que era o homem segundo o coração de Deus. Ele agora está informado de que não se pode tocar na arca, tem que ter a distância de um sábado, 1,250 metros, não pode carregar ela em carros, tem que ser nos varais, e os sacerdotes vão fazer isso. Vocês lembram? Davi, ele se banha, porque o sumo sacerdote tinha que se lavar. Ele se lava, ele põe a estola, ou melhor, ele põe a estola, ele põe o peitoral, ele põe a mitra, e ele vai agora, a arca vai à frente. Quando a arca vai à frente, Davi está ali, rei, profeta e sacerdote. E Deus diz: agora a arca pode entrar. Porque vocês aprenderam que eu sou Deus de princípio, e além de ser Deus de princípio, eu preciso que seja cumprido os meus propósitos. Será, irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo o cristianismo sem entender isso? Será que muitas vezes nós nos deparamos com a palavra e não entendemos que Deus permitiu que aquela menina fosse cativa? Porque sendo Ele um Deus onisciente, as coisas antes de acontecerem já o quê? Sabe. E Ele estava projetando o seguinte: eu vou fazer essa menina cumprir o meu propósito, para que os meus mandamentos, para que os meus princípios sejam cumpridos no meio de quem? Do meu povo. O texto ressalta que quando essa menina diz isso, Naamã vai diante da presença de Eliseu, é curado Naamã da lepra. E aí olha o que diz o versículo de número 15. Voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse:
Eis que agora reconheço em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Irmãos, eu não quero me meter no segmento teológico do texto somente, mas eu quero me deter em uma coisa que também chama muito a atenção. Quando nós começamos a entender princípios, quando nós começamos a entender propósitos, qual a consequência disso? O nome do Senhor passa a ser o quê? Glorificado. Naamã quis dar presente a quem? A Eliseu. Sabe por que Eliseu não aceitou? Primeiro, ele sabia que aquele presente, dentro da questão religiosa, ele estava contaminado. Era o presente de um homem que era o quê? Leproso. Quem toca em qualquer coisa que o leproso tocou, ele fica o quê? Imundo. Existe uma segunda coisa. Presente simboliza a aliança. Eliseu estava dizendo assim, sabe por que eu não posso aceitar o teu presente? Porque eu não quero entrar em aliança com quem? Contigo. Às vezes tem hora que nós vamos precisar disso. Quer servir ao Senhor? Quer entender princípio e mandamento? Cuidado com quem você faz aliança. Você já viu uma coisa interessante? Só presta atenção. Vamos todos ler? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que o quê? Que não anda segundo os conselhos, nem se detém no caminho de hoje, mas nem se assenta na roda da noite. Bem-aventurado, feliz é o homem que não faz aliança com quem? Com o ímpio. Feliz é o homem que não faz aliança com quem? Com os pecadores. E feliz é o homem que não está cansado de sentar nas rodas dos. Com quem você tem feito aliança? Certa ocasião nós falamos uma coisa, né, sobre o jugo desigual, né? Vocês sabem o que é o jugo desigual? O jugo é uma madeira que se coloca no animal. Por que era jugo desigual? Se o jugo for de boi, não pode botar um burro, tem que ser outro tempo, boi. Se o jugo for de burro, não pode botar um boi, tem que ter outro termo. As alianças, muitas vezes, fazem com que nós entremos em jugo e termo. Ninguém pode ter 2 senhores. Ou vai amar um, ou vai esquecer o quê? Do outro. Não se pode adorar a Deus e não se pode adorar Mamon. Eu não quero os teus presentes. Eu só quero que você tenha compreensão que o nome do Senhor precisa ser o quê? Glorificado. Isso é fundamental. E aí o versículo 18 diz assim: nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encosta na mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon,
quando assim me prostrar na casa de meu irmão. Nisso perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Você entendeu por que ele não aceitou o presente? Não se pode ter dois o quê? O Deus é o Deus da vida de Naamã, o Rimão é o Deus da vida de quem? De Naamã. Você não pode ter aliança com quem não está aliançado com o Senhor. A Bíblia é clara nisso. Porque quando você está vivendo uma aliança, um jugo desigual, você não vai compreender os princípios e nem os desígnios do que? Divino. Você viu? Não vira para Eliseu, ele fala assim: olha só, que o Senhor perdoe. Mas vocês prestaram atenção na última palavra de Naamã, a última palavra de Eliseu? O que diz o versículo 19? Versículo 19. Olha o que ele disse. E ele disse: vai em paz. E foi dele uma pequena pena. A minha versão só usa isso. Ele disse: vai em paz. Eliseu falou assim: não, Deus te perdoa. Falou isso? Ele falou: vai em paz. Você reconhece que Deus é o Deus único? Então você precisa entender uma coisa que Naamã não queria entender. Aí eu volto lá no primeiro versículo do capítulo 5 e você vai entender. Preste atenção. E Naamã, qual é a graduação dele? Capitão do exército de Israel. Do exército de quem? Era um grande homem diante do seu e de muito, porque por ele o Senhor dava de fazer auxílio, e este homem era herói, valoroso, porém, vocês entenderam? Se eu quero cumprir propósito, se eu quero cumprir desígnio, nós vimos como um aspecto conclusivo é que eu preciso reconhecer Deus como o quê? Como Senhor. Então eu preciso ter aliança, mas a aliança correta, a aliança sem julgo o quê? Desigual. Naamã vira e diz assim: Eliseu, tu sabe que eu preciso entrar no templo de Rimão. E pede ao seu Senhor, pede ao Deus Todo-Poderoso, que ele não leve isso o quê? Em conta. Eliseu diz a ele: vai em paz. O último versículo ele diz que tem que segue uma distância, não é isso? Mas aí você entende uma coisa bem notória, e por isso eu fiz você voltar ao versículo 1. Para que nós tenhamos cumprir princípios, para que nós tenhamos cumprir desígnios e propósitos. Muitas vezes nós vamos precisar perder prestígio, né? Sabe por que Naamã quis adorar o Deus de Israel e adorar Rimão? Porque o primeiro versículo, foi lá no vídeo, por favor. O terceiro versículo diz que ele era um homem o quê? Herói, e era o quê? Valoroso, e era respeitado pelo rei da mãe. Ele queria perder esse prestígio? Não. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de cumprir princípios, propósitos, desígnios, porque nós não queremos perder o nosso quê? Prestígio. Quem quiser seguir, tome a sua o quê? A cruz e não olhe o quê? Para trás. Quer ver vocês entenderem isso? Muito fácil, nós vamos finalizar. Mancebo de qualidade. Certo jovem vira e fala assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha e diz assim: por que me chamas de bom? Visto que bom somente é um Pai.
conhece os mandamentos? Ele, desde a minha juventude eu tenho. Amo o próximo, tal. Mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e divide entre os pobres e terás um lugar aonde? O texto diz que ele saiu o quê? Triste. Porque se eu quero cumprir propósitos, se eu quero cumprir princípios e desígnios divinos, muitas vezes Deus vai me levar cativo. Mas eu vou entender que eu estou ali por um propósito, por um desígnio divino. Muitas vezes vai surgir situações para quebrar minha aliança, mas eu não vou quebrar. Muitas vezes Deus vai falar o seguinte: falta uma coisa. O que é? Você perder todo o teu prestígio. E diz o texto que aquele jovem saiu o quê? Entristecido. E aí você lembra, né? É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? No rio. Se você quer cumprir princípios e propósitos divinos, Deus está dizendo nessa noite para você: vai ter que abrir mão de alguma coisa. Está preparado? Está preparado para isso? Mas, Senhor, eu quero ser abençoada. Mas está preparado a abrir mão de alguma coisa, meu filho? Mas, Senhor, eu quero ser abençoado. Está preparado, meu filho, a abrir mão de alguma coisa? Ninguém pode ter dois senhores. Ou você vai ter devoção a um, ou você vai ter devoção ao outro. O exemplo que eu usei do mancebo de qualidade é fundamental. Ele queria adorar a Deus, mas ele queria também adorar Mamão. Jesus vira para ele e diz: olha só, os 6 últimos mandamentos, que é o relacionamento do homem com o homem, você guarda. Mas te faltam os 2 primeiros, que é o relacionamento do homem com quem? Com Deus. Adorar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo, e você está disposto a isso? Diz o texto que o jovem saiu dele, diz o texto que Naamã falou o seguinte: eu posso ter 2 senhores? Vai em paz. Se você reconhece que Deus é o Deus de Israel, então você vai ter que perder todo o prestígio que você tem diante do rei da Síria. Quem não deixa pai, quem não deixa mãe, quem não deixa filho, por amor a mim não é digno de mim. Não é que Deus está falando para a gente abandonar nossos pais, porque Ele está dizendo o seguinte: ó, se você priorizar o teu pai e não priorizar o Senhor, se você priorizar o teu filho, a tua filha, e não priorizar o Senhor, não é digno. Nós largamos todos, seguimos. O que é que nós vamos ganhar? Vocês vão ganhar tanto nessa vida presente como na vida futura. Deixe Deus falar o teu coração. Seja um instrumento para cumprir os propósitos. Desígnio. Aquela menina foi levada cativa, mas ela foi um instrumento de Deus para que o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado. Que nessa noite, em nome de Jesus, nós venhamos deixar Deus cumprir, por intermédio de nós, seus princípios, seus desígnios e seus propósitos. Vamos colocar em pé? Quero avisar que amanhã, 11h30, na Capela Santo Cristo, será realizado o sepultamento do irmão, da irmã Linda, que é o Tiago, a esposa do Tiago, Mantânia, da igreja de Acari. Com certeza o pastor dela vai estar lá, mas nós vamos estar prestigiando porque a Linda faz parte dessa comunidade e é o irmão dela. Então, como pastor, vamos estar ali representando a Igreja Batista Memorial Rocha Negra. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, pelo culto. Leva-nos sobre a tua graça, sobre a tua paz e abençoa a nossa vida.
que oramos crendo, agradecido assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe. Coração silencioso, Cristiano, nosso culto. Que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração.